Aí vem alguns detalhes curiosos. É interessante que o Lázaro, ele não é discípulo de Jesus. Eu já preguei sobre isso. Era amigo, mas não era discípulo. E Jesus o amava. E por que Jesus não o chamou para ser discípulo? Qual a sua versão? Eu tenho a minha. Qual a sua versão sobre Lázaro isso? não tinha nem idade ainda. Ah, por isso. Por isso, isso é uma boa versão. Você não poderia chamar Por isso ele alguém estava aos na 12 casa, anos. não era casado. Exatamente, estava na casa. E ele aparece de novo de maneira quase assim como coadjuvante de novo depois ressuscitado, quietinho lá na casa de Simão lá. O jantar para comemorar a ressurreição dele é na casa de Simão, porque não na casa de Lázaro. Ele morava na casa de Simão. Tanto é que quando Muito Jesus vai bom. ter o jantar depois da ressurreição dele, é na casa de Simão. Até Tanto é que, hoje... veja bem, um homem que Jesus ressuscitou, se ele fosse um homem, que estava ali, alguém a quem Jesus amava, e ele estava com Jesus na última semana de Jesus, e durante a crucifixão ele também não aparece? Ele não aparece em momento algum? Alguns comentaristas chegam a supor, mas lembra que eu falei do campo da probabilidade, Claro. que não há certeza A absoluta, a hipótese, hipótese, que aquele episódio de um jovem enrolado num lençol, que Jesus estava ali, quando ele foi preso, tinha um rapazinho enrolado num lençol e que sai correndo, desesperado. Alguns pensam que poderia ser Lázaro. Porque tudo ali perto de Betânia, Betânia está atrás do Monte das Oliveiras. Então 7 quilômetros de Jerusalém. No menos. 7 quilômetros já está em Belém. Betânia está uns 3, 4 quilômetros. Se você pegar aqui o monte, aqui Betânia está aqui atrás, Jerusalém está aqui, só tem um Monte das Oliveiras. É bem perto, sabe? Não tem sentido. Então o Lázaro, ele está ali na casa de Simão, ele então não tinha uma casa. Ele não foi chamado por Jesus, porque Jesus só podia chamar para ser o seu matetes, como dizem em grego, o seu discípulo, quem tinha entre 12 anos para cima. E os discípulos de Jesus, provavelmente, com exceção de Pedro, tinham entre 12 e 20 anos. Por quê? Porque quando Jesus vai pescar lá e fala assim, o cara fala, você não vai pagar o tributo do templo, você e seus discípulos? Aí Jesus fala assim, tá bom, Pedro, vai lá, pega 2 moedas, paga por mim e por ti. Por que só pagou por ele e por Pedro? Eu era o mais velho. Porque os outros tinham menos de 20 anos. Senão ele pegaria por todos. Ele só pagou por ele e por Pedro. Então, os discípulos de Jesus tinham entre 12 e 20 anos. Eram novos, né? E o Lázaro provavelmente estava antes disso. E a Maria? Também ela não parece com marido, nem viúva, nem nada. Também devia ser uma menina, porque a mulher casava quando saía a menstruação. 12 anos, 13 anos era a idade que a mulher casava. Então ela também estaria talvez gravitando em torno dessa idade, ou talvez teria passado um pouco disso, e por essa situação com Simão não poderia efetivar um casamento, ela sai e começa a seguir Jesus, sabe? Usando o dinheiro da herança dela. Tem um momento que o Simão vai ser acometido por lepra, mas isso aí já é uma outra história que vai estar no livro, e a gente vai juntando tudo isso e o quebra-cabeça vai se montando. E aquilo que a gente sabe que é uma possibilidade, vai levantando como possibilidade. E onde é que entra a psicobiografia disso? Porque aí você começa a ler as possíveis dores emocionais de Maria. De modo que uma pessoa hoje pode se encontrar com o personagem como um espelho e falar assim, peraí, eu estou chorando aqui, tem jeito para mim também. Tem uma maneira de eu ser resgatado, olha essa história aqui. E tudo isso eu repito, há hipóteses, mas não há especulações. Você entendeu? Como eu falei, hipótese, a gente levanta. Olha, tudo indica que há uma bibliografia farta no livro, vocês vão ler muito ali, tudo indica que é provável que, com base nisso, é provável aquilo, mas vê que é uma coisa que tem um fundamento, não é um achismo ou uma chutologia. Eu acredito que quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a oportunidade de ver que os grandes heróis e heroínas da fé passaram pelo que a gente passou. E às vezes eles passaram por coisas ainda piores. E ainda assim se tornaram heróis e heroínas. Nós não podemos desistir da vida por causa do que sofremos. Porque ainda tem coisas para acontecer que vão poder reeditar esse sofrimento. Uma coisa que a psicologia, a própria inteligência emocional, né, desde Daniel Goleman em Harvard até hoje, Augusto Cury no Brasil, diz o seguinte, que as emoções são possíveis, é possível serem reeditadas. Como? Excesso de coisa boa em algo que foi muito ruim.
Então, Jesus fazia isso muito, né? Dava muita coisa boa, aqui, ó, milagre, acontecimentos, ensinamentos, e acabava reeditando memórias negativas, traumáticas, né? Como é que você vê isso em relação a Maria? A mulher tem uma facilidade maior, ao meu ver, na minha ótica, de sabendo que tem um sofrimento e encontrando um caminho bom, se afundar naquilo, já com a intenção de reeditar. Por isso que eu acho que as mulheres têm mais facilidade de ir para a igreja. Porque eu falo assim, pô, meu marido me maltrata tanto, é tão difícil criar os filhos, eu não tenho dinheiro para fazer o que eu quero. Mas aqui eu encontrei um caminho bom. Então, com o excesso de coisa boa que eu tenho aqui, eu reedito as emoções feridas, negativas do passado. Você acha que isso é possível? Com certeza. Isso eu vou responder isso até contando uma vivência ou um exercício que eu já fiz com alguns jovens uma vez. Uma vez numa célula, eu fiz um trabalho com adolescentes. Só estavam uns adolescentes ali. Eu pedi para trazerem uma caixa cheia de tranqueira. Dentro da caixa eu coloquei lâmpada queimada, papel higiênico, rolo de papel higiênico, caneta, pena, um monte de bobagem ali. Agora, que eu vou falar no podcast, essa vivência não vai dar mais certo com ninguém, porque eu já vou contar aqui, mas tudo bem. Mas eu vou, por amor a vocês, eu vou contar. Graças. E eu falei assim, olha, eu vou fazer um exercício com vocês aqui. Vocês vão ter 1 minuto para contar uma história. E quem contar a melhor história vai ganhar um prêmio que eu trouxe de Israel. Adolescente, né? Alguns até pré-adolescentes ficaram animados e tal. E eu escolhi uns 4 ou 5 lá que levantaram a mão, se prontificaram. Aí eu falei, mas não vou facilitar, não. Você vai ter 1 minuto e meio aí para contar a sua história. Só que cada vez que você for contando a história, eu vou tirar um objeto da caixa. E você vai ter que inserir o objeto na história. Boa. Você está falando aí como é que você conheceu sua namorada, eu vou tirar um papel higiênico, você vai ter que colocar um papel higiênico na história. E quem contar melhor que o público bater palma vai ganhar. Uhum. Você imagina a situação. Alguns que eram mais cômicos, começavam a rir. Na hora que o cara estava falando lá do primeiro beijo, eu tirava um sapato, você entendeu? Eu tirava uma coisa. Outros eram mais tímidos, uns ficavam olhando para dentro da caixa assim, nervosos e tudo mais. No final das contas, eu pedi para aplaudir a primeira, a segunda, a terceira história. Eu falei, vou falar para vocês uma coisa. Assim é a vida. Você não tem controle sobre as coisas que vão sair da caixa. Uau. Mas você tem controle sobre que história você vai contar a partir disso. Muito bom. Vou usar. E vou falar com vocês agora. Todo mundo vai ganhar um prêmio. Porque no final não tem a melhor história. Tem aquela que chega até o fim. E se você tiver Jesus como seu coautor, vai dar tudo certo. A vida é essa caixa aqui. Você ficava olhando assustados, o que é que vai sair? Você não tem controle. Você não tem controle se amanhã você vai ter uma doença. Você não tem controle se você vai perder seu pai. Você não tem controle se você vai bater seu carro. Você não tem controle nem de algumas coisas do passado, de quem você nasceu, em que circunstância nasceu. Mas você tem sim o controle Quem fez algo péssimo contra você, você não tem escolheu controle. isso. Você saiu da caixa. Você estava lá contando o momento que você foi dar o primeiro beijo, sai um papel higiênico. Como é que você vai, sabe? Eu tenho uma dúvida aqui. Você falou dos discípulos que eles provavelmente tinham entre 12 a 20 anos, Pedro era um pouquinho mais velho. Então, quer dizer que Jesus confiou a igreja numa pessoa de 20 anos? Isso é fantástico, né? Os jovens têm espaço. Ele confiou a morte de Golias na mão de a um menino também que deveria ter uns 13 a 15 anos, porque o Davi tinha sete irmãos, né? Os filhos lá. E na guerra só estavam 3, então sobravam 4 antes de 20 anos, porque você também só podia ir para a guerra depois dos 20. Então estavam 3 na guerra, os outros não estavam. E Davi era o mais novo. Então entre 20 e Davi tem que ter 4 irmãos. Então se a mãe de Davi teve um filho por ano, 19, 18, 17, 16, sobra 15 anos para Davi. E foi aquele lá que ele usou. Então Deus usa muito os jovens. E se você pegar mesmo na história, por exemplo, se eu pegar a história dos grandes mártires, muitos foram jovens. Na história do cristianismo, de um modo geral, muitos foram jovens.